Amém. Pode voltar para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Os irmãos ficaram meio assustados. Os irmãos ficaram meio assustados aí. Não sei se é por causa... Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a visão da igreja. E muitas vezes, quando nós estamos falando sobre a visão da igreja, isso assusta. Olha aqui para mim. Muitas vezes, quando nós estamos falando da visão da igreja, assusta. Por que assusta? Porque às vezes eu tenho que ser bem incisivo. E às vezes os irmãos pensam que eu estou bravo, mas eu não estou bravo. Fala para o seu irmão, o pastor não está bravo. Eu só estou sendo incisivo. Muitas vezes nós temos que falar com força, com convicção, para que a gente possa tomarmos os rumos da maneira correta, para que a gente possa entender por que nós somos igreja, o que é uma igreja, para que nós possamos entender a visão do reino de Deus. E tudo que está sendo falado aqui é a visão da palavra de Deus, não é a visão do pastor Carlos, mas é a visão do céu, é a visão do reino, para que nós possamos caminhar em vitória, para que nós possamos caminhar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, muitas vezes você está esperando, aqueles cultos poderosos em que Deus derrama poder, vai acontecer. Fala para o seu irmão, aguenta só um pouquinho. Vai acontecer, mas nós precisamos deixar bem claro dentro do seu coração a nossa visão. Porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo e nós queremos chegar aonde Deus quer nos levar. Mas você precisa saber e você precisa caminhar de acordo com aquilo que são os princípios estabelecidos por Deus. E hoje eu quero falar sobre mais um princípio da visão. Da nossa visão como igreja, da visão que Deus entregou para nós. Abre sua Bíblia lá em João, capítulo 13. Eu já preguei sobre isso, você já vai saber muita coisa sobre isso. Eu insisto dentro desse princípio aqui. E graças a Deus, nós somos uma igreja que vive esse princípio, mas nós podemos melhorar. Amém? Vou falar amém, mas nem sei que princípio é. Já você vai saber. João capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1. Confia em mim. Olha o que diz aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pode passar, vai até o 16 aí. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pode passar.
Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois de lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então nós vemos nessa passagem da palavra de Deus, Jesus está próximo dele ir para a cruz, cumprir o propósito. Jesus já sabia que horas depois ele estaria na cruz, e horas depois ele estaria entregando o seu espírito ao Pai. Jesus então faz uma reunião, a última ceia com os discípulos. E quando os discípulos chegam, Jesus, ele pega uma bacia, ele se envolve numa toalha e ele fica à porta, à entrada daquele lugar, recebendo os discípulos. Quando os discípulos chegam, eles veem Jesus numa cena que aos olhos humanos é uma cena humilhante. Por quê? Porque naquela época, em todos os lugares que você ia, principalmente nos lugares onde as pessoas eram ricas, eram bem de vida, tinha uma bacia, e geralmente nas casas das pessoas que eram ricas, tinha um servo. Tinha um empregado da casa que ficava lá na porta quando as pessoas chegavam. Veja bem, naquela época não tinha rua asfaltada. Naquela época eram ruas de terra. No máximo que tinham era ruas com pedras. Então, tinha muito pó, muita poeira, muita sujeira na rua. Então, naquela época, eles caminhavam, você já assistiu filmes, eles usavam sandálias. Eles andavam de túnicas, né? Não tinha calça jeans, não tinha bota de borracha. Então, ele não tinha sapato, eles andavam de túnicas. E eles andavam de sandálias. Então, como eles andavam muito, os pés ficavam sujos de pó, de poeira, às vezes ficavam encardidos. E quando eles iam chegar na casa, sempre nas casas tinham as bacias para que eles pudessem lavar os pés para entrar para dentro da casa. E na casa dos ricos tinha um servo que fazia esse serviço para as pessoas. E Jesus ali, ele não permitiu que ninguém fizesse aquilo, ele foi fazer aquilo. E quando os discípulos chegaram, eles estranharam o mestre e Senhor, envolto numa toalha, ajoelhado, agachado, para lavar os pés de todos aqueles que chegavam. E aí a Bíblia diz que Pedro foi o primeiro. Pedro chega e olha e fala: o que o senhor vai fazendo aí? Ele falou: você não está vendo, Pedro? Eu quero lavar seu pé. Aí ele falou: não, o senhor não vai lavar meu pé de jeito nenhum. Ele falou: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ah, então o senhor lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, porque eu quero ter parte com o senhor. E Pedro: mas eu não entendi porque que o senhor está fazendo isso. Ele falou: espera e observa. E aí todos os discípulos chegaram e Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Depois que Jesus terminou, Jesus foi lá, tirou a toalha, se arrumou e foi sentar com eles. E Jesus olha para eles e fala: vocês entenderam o que eu fiz? E havia um grande ponto de interrogação. Eles não tinham entendido o que Jesus estava fazendo. Jesus diz: olha, vocês não me chamam de Senhor e Mestre? Sim, nós chamamos, porque o Senhor é Jesus, o Senhor é o Deus, é o Cristo, filho de Davi, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é isso. Então, se eu, como Senhor e Mestre, eu estou aqui me colocando como servo de vocês, imagina vocês.
vocês também devem praticar. Jesus está ensinando os discípulos. Jesus está dizendo, olha, vocês também devem praticar o que eu pratiquei agora. Vocês devem fazer o que eu fiz. Que é o quê? Servir. Servir. E aí ele diz aí no versículo 16, em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo, agora não mais para os discípulos, está dizendo para mim e para você também. Jesus está falando, olha, você não é maior do que eu, é? Alguém aqui é maior do que Jesus? Hã? Alguém aqui é enviado de Jesus? Quem aqui é enviado de Jesus? Então ele está falando para nós, ele está falando, olha, vocês não são maiores do que eu. Vocês são enviados por mim. Então vocês têm que fazer aquilo que eu fiz. Vocês têm que fazer aquilo que eu faço. Eu não vim para ser, em outra passagem Jesus diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E se nós queremos ser uma igreja que anda de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós devemos praticar isso que Jesus está nos ensinando. Nós devemos ser uma igreja que serve. Nós devemos ser uma igreja servidora. Então servir é um princípio do reino. Quando Deus foi estabelecer o reino, a primeira coisa que Deus fez para que o reino fosse estabelecido na terra, o Pai, ele serviu. Como que ele serviu? Ele entregou seu filho, o que ele tinha de mais precioso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele serviu. Então você está aqui hoje na igreja porque alguém te serviu. Você está aqui hoje na igreja porque Jesus serviu. Porque o Pai serviu. Você está aqui hoje na igreja sendo servido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também serve. A Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Então servir tem que fazer parte do nosso cristianismo. Servir tem que fazer parte da nossa identidade. Servir tem que fazer parte de quem nós somos. Sabe por quê? Porque servir é a essência de Jesus. Olha o que diz lá, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha só. Jesus deu sua vida para nos resgatar. Ele não veio aqui para ser exaltado. Primeiro vem o serviço. Depois vem a exaltação. Olha para o seu irmão e fala para ele, primeiro vem o serviço. Depois vem a exaltação. Mas tem gente que quer ser exaltado antes de mostrar serviço. Tem gente que quer sentar na mesa do lado sem ter feito nada. Tem gente que quer reconhecimento, mas nunca serviu. Mas não amou. Tem gente que quer desfrutar da bênção de Deus só para ele mesmo. Ele não quer servir ninguém. Tem gente que vive só para ele mesmo e para mais ninguém. Ora, Jesus, ele não veio nessa terra e ele não viveu para ele mesmo. Jesus, ele viveu nessa terra para resgatar muitos. E nós não somos maiores do que Jesus. Então, olha só, servir é a essência de Jesus. Jesus, ele serviu. Ele veio para servir, não para ser servido, e ele não precisava de nada disso. Mas ele fez, por amor. Segundo, Marcos capítulo 10, versículo 43 e 44. Volta aí, 2 versículos aí. 43 e 44.
Olha o que diz aí. Não será entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Versículo 44. Passa aí. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. No reino de Deus, olha aqui para mim. No reino de Deus, as coisas são diferentes do mundo. No reino de Deus, você serve para ser o primeiro. O maior não é o que exerce senhorio, o maior é o que serve. No reino de Deus, maior é o que serve a todos. Não é aquele que manda, não é aquele que é autoridade, não, o maior é aquele que serve. Então, Marcos 9,35 diz assim: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Mateus 23,11, Jesus diz assim: o maior entre vós deverá ser servo. Então nós temos uma visão muitas vezes errada do que é o reino de Deus. Nós queremos primazia, nós queremos ser o primeiro, nós queremos tudo, mas muitas vezes não damos nada, não temos nada para oferecer. Não queremos, muitas vezes não servimos, porque não queremos. Por quê? Porque servir pode dar muito trabalho, pastor. Não, porque cuidar de pessoas, meu Deus do céu, como é difícil. Como é difícil cuidar de pessoas, como é difícil lidar com pessoas. Como é difícil, pastor. É difícil mesmo. Você pensa que foi fácil para Jesus? Já tinha 12 ali que davam um problema lascado. Imagina a multidão que seguia Jesus. É difícil você servir, mas é o que te traz recompensa. É difícil você servir, mas é o que te traz recompensa. É o que te dá retorno. É o princípio do céu. Você quer andar igual a Jesus ou você quer andar igual aos homens da terra? Você quer seguir o modelo de Jesus ou você quer seguir o modelo dos homens? Porque aqui na terra, a palavra, o princípio é o seguinte: cada um por si. Aqui na terra, o princípio é o seguinte: toma conta da sua vida. Aqui na terra é o seguinte: se preocupa com você, esquece dos outros. Aqui na terra, o princípio é o seguinte: quanto mais para você, melhor. Esse não é o princípio do reino. O princípio do reino é sirva o máximo que você puder. Se doe o máximo que você puder. Faça o máximo que você puder. Ajude o máximo que você puder. Não meça esforço. Por quê? Porque a sua recompensa virá. A sua recompensa está na eternidade. Às vezes as pessoas olham e falam: não, o pastor é o líder, o pastor é isso, o pastor... Mas o pastor começou lavando o banheiro da igreja. O pastor começou limpando a igreja. O pastor começou servindo na escola dominical, cuidando das crianças. O pastor depois foi aprender a tocar violão para fazer o que eu fiz hoje com os irmãos aqui, para poder tocar na igreja, porque não tinha tocador. O pastor começou a cuidar de jovens. Depois fui cuidar da porta da igreja, diácono da igreja.
Aí depois, fui liderar célula, fui líder de célula, como alguns irmãos aqui são, liderando células. Depois fui cuidar de líderes de células. Depois fomos obreiros, fomos cuidar de igreja, e hoje sou pastor. Mas não cheguei aqui ontem e já fui sendo pastor, não. É um processo de servir. Servir. Você passa pelo processo de servir, e quem vai te levantando é Deus. Então, se você quiser ser o primeiro, e hoje eu sirvo mais do que quando eu limpava a igreja. Quando eu limpava a igreja era tranquilo. Era só eu e os bancos da igreja. Não tinha mais ninguém. Era só um prédio para limpar. Mas hoje não, eu tenho uma igreja para cuidar. E de lá para cá, eu venho cuidando de gente, de pessoas. E me entregando, dando a minha vida muito mais do que quando eu gastava um sábado. Antigamente eu gastava um sábado para limpar a igreja. Mas hoje eu gasto todos os dias da minha vida para servir. Sabe por quê? Porque eu quero ser parecido com Jesus. Porque eu quero ser do tipo de Jesus. Porque eu quero receber a minha recompensa no céu. Então, servir é algo poderoso. Você sabia que até os anjos servem? Olha para o seu irmão, até os anjos servem. Hebreus 1,14, olha o que diz lá em Hebreus 1,14, olha o que diz. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha só, os anjos, eles são espíritos ministradores, ou seja, o que é qual que é o serviço dos anjos? Eles vêm ministrar nas nossas vidas. Os anjos, eles recebem ordens no céu, de vir ministrar nas nossas vidas. Os anjos estão lá no céu, o Senhor fala assim, vai lá. O inimigo está tramando contra aquele irmão ali, vai lá. Vai lá e dá uma espadada de fogo naquele demônio lá, que ele está querendo destruir aquele meu servo, aquela minha serva. Olha, tem um demônio atormentando lá na casa do fulano de tal, corre lá, expulsa aquele demônio de lá. Aquele servo está para sofrer um acidente de carro porque o inimigo está tramando contra ele. Vai lá e livra ele. Olha, vai lá e leva isso aqui, essa provisão para aquele meu servo. Então os anjos, eles são ministradores de Deus ao nosso favor. Então eles servem. E muitas vezes tem pessoas que não querem servir. Se até os anjos, Deus serviu, Jesus serviu, o Espírito Santo serviu, os anjos servem, e eu e você? Mateus 24, 46, olha o que diz aí. Mateus 24, 46. Feliz, olha aqui. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto, olha lá, bem-aventurado o servo cujo senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Versículo 47. Olha o que diz aí. Em verdade lhes digo, que ele o encarregará de todos os seus bens. Volta aí no versículo 46. Bem-aventurado, ou seja, a palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz. A palavra bem-aventurado significa o quê? Abençoado. E Jesus está dizendo, abençoado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Fazendo o quê? Servindo. O que acontece quando o servo está servindo? Volta lá, versículo 47. Em verdade lhes digo, que ele, o Senhor,
o encarregará de todos os seus bens. Então, quando você serve, tem recompensa. Quando você serve, o Senhor vai derramar as riquezas do reino sobre a sua vida. As riquezas do reino são derramadas sobre a sua vida. Então, servir não é algo em vão, irmãos. Tem muita gente que desiste de servir. Tem muita gente que não quer servir. Tem muita gente que sobrecarrega os outros porque não quer servir, não quer participar, não quer se envolver. Então por que é importante nós servirmos? Porque nós estamos edificando uma igreja. Nós estamos edificando algo para Deus, não é para homens. Nós estamos edificando algo que Deus nos deu. Deus nos deu uma igreja para edificar. Deus nos deu uma cidade para conquistar. Deus nos deu pessoas para serem salvas nas nossas mãos. E quando nós não servirmos, nós estamos indo contra o reino. Nós não estamos vivendo dentro do princípio do reino. Então é importante você entender isso. Que você precisa estar inserido, e só está inserido no reino se você servir. A igreja não é uma empresa. Olha para o seu irmão e fala para a igreja, não é uma empresa. A igreja não é uma empresa que tem condição de pagar para as pessoas servirem. Como eu gostaria de pagar para alguém limpar a igreja? Como eu gostaria de contratar uma pessoa para limpar a igreja, mas infelizmente a igreja hoje não tem condição. Então quem que tem que limpar a igreja? Os irmãos, somos nós. Eu também venho aqui limpar a igreja, de vez em quando eu limpo a igreja também. Semana passada ou retrasada, eu estava aqui ajudando os irmãos a lavar a igreja. Então, se todos os irmãos aqui não quiserem limpar a igreja, lascou. Eu vou ter que limpar sozinho. Ou eu e minha esposa. E se a minha esposa não quiser vir também, aí eu vou ter que vir, sozinho. E não acho ruim, não. Não acho ruim. Porque eu sei que o que eu estou fazendo é para Deus. Então, primeira coisa para você servir, você precisa entender. Olha aqui para mim. Que tudo que você faz no reino não é para pessoas, é para Deus. Tudo que você faz aqui dentro da igreja não é para o pastor e nem para os irmãos, é para Deus. Eu fico horrorizado quando eu fico horrorizado quando alguém chega e fala assim: ó, pastor, estou entregando, não quero mais. Ó, pastor, eu não vou participar mais. Ó, pastor, eu fico olhando, eu falo, será que essa pessoa entendeu o que é servir? Não, porque para mim está difícil, porque para mim é isso, porque é isso, é aquilo. Será que a pessoa entende o que é servir? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas colocam N dificuldades na frente, olhando para pessoas. Não, porque é difícil. Porque trabalhar com fulano de tal é difícil. Porque fulano de tal é difícil. Porque fulano de tal é isso. Mas você está servindo para quem que você está fazendo? Você está fazendo para mim? Você está fazendo para o irmão? Ou você está fazendo para quem? Fala para o seu irmão, você está fazendo para Deus. E se Deus não é merecedor do seu serviço, meu irmão, minha irmã, me desculpa. Me desculpa. Não, mas eu vou servir em casa, eu vou servir a minha família, eu vou servir os meus filhos, eu vou servir o meu marido. Legal. É bíblico. Você tem que servir mesmo. Se é casado, você tem que servir sua esposa. Se é mulher, se é casada, você tem que servir seu marido. Se tem filho, você tem que servir os seus filhos. Mas na onde que você está edificando o reino? Na onde que você está edificando o reino? A Bíblia manda nós cuidarmos só dos nossos? Não.
A Bíblia manda nós cuidarmos de todos. Quando nós nos apresentarmos a Jesus, a Bíblia diz que nós vai passar. Não, a Bíblia não diz que vai passar, eu que estou falando. Mas vai passar lá, vai aparecer o telão lá, vida do Carlos. Chegar no dia da recompensa, que é o dia que nós vamos receber a nossa recompensa pelo nosso servir. Vai chegar a minha vez, vou me apresentar diante do Senhor, eis aqui, Senhor, vamos ver se você vai participar da boda do Cordeiro. Põe no telão aí os feitos, e aí vai aparecer. Aí vai aparecer você lá, servindo a sua família, fazendo a janta, lavando roupa, Jesus olhando para a sua cara. Vai aparecer lá você no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, de cabeça baixa. Às vezes vai aparecer lá você reclamando do patrão, vai aparecer lá você xingando, vai aparecer. E a Bíblia diz que vai passar pelo fogo as nossas obras. Aí vamos passar pelo fogo agora, todas as obras dele. Passou pelo fogo. O que for palha, o que for madeira, vai. Talvez se você cuidar bem da sua família, vai aparecer lá uma pedrinha de bronze, ou uma prata, porque já é sua obrigação, meu irmão. Tem gente lá no mundo que cuida melhor da família dele do que você que é cristão, porque é obrigação. Cuidar da sua família não é servir, é obrigação sua. Servir é para os outros. Jesus não serviu anjos, que já fazia parte da família dele. Jesus, ele não veio aqui servir sacerdotes, que já eram da família dele. Jesus veio salvar pecadores que não eram da família dele. Foi transformar pecadores em filhos. Então só cuidar da sua família não serve para Deus. É obrigação, não é serviço. Servir é ao próximo. Mas o próximo é o meu marido, pastor, que dorme do meu lado. É a minha esposa. E nem ele você está cuidando direito, misericórdia. Aí voltando aqui para a palavra. Então servir é ao próximo. Servir ao reino. Servir é a igreja. Servir é os irmãos. Posso ouvir amém? Amém. Outro princípio do servir. João capítulo 12, versículo 26. Olha o que diz aí. João capítulo 12, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Olha só. Servir então, quem serve tem que seguir Jesus. Tem que fazer o que Jesus fez. Tem que estar onde Jesus está. Tem que fazer da maneira como Jesus ordenou, como Jesus... Por quê? Porque a esse que serve da maneira certa, da maneira correta, olha o que está falando no final do versículo. O meu Pai o honrará. Aquele que serve como Jesus, aquele que anda com Jesus para servir, aquele que faz o que Jesus fez, esse será honrado por Deus. O que Jesus fez? É só você olhar na Bíblia e ver os mandamentos de Jesus para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então o que nós devemos fazer? Servir as pessoas. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho. O que nós devemos fazer? Discípulos. O que é ir pregar o evangelho? O que é fazer discípulos? É gastar tempo servindo pessoas.
levando o amor, levando a salvação, levando a paz, levando a libertação, levando cura. Foi tudo que Jesus fez. Olha, Lucas capítulo 2, versículo 37 diz assim: felizes os servos cujo Senhor o encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que se reclinem à mesa e virá servi-los. Olha só, está falando que para os servos, Jesus vai servi-los. Jesus vai servi-los à mesa. Quantos querem sentar na mesa de Jesus aqui? Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor o encontrar preparados. Você sabe por que é importante você aprender a servir? Por que essa é a cultura da igreja? E deve ser a sua cultura também. E essa é a visão da igreja. Você sabe por quê? Eu vou te contar um segredo, vou mostrar na Bíblia um segredo para você agora. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. E se você tem horror a servir, você vai ficar extremamente decepcionado agora. Se você não quer ser um daqueles servos, eu vou te mostrar aqui uma coisa que vai te deixar decepcionado para você. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. Aqui está falando do novo céu, da nova terra. Jesus vem para reinar. Jesus já estipou todo o mal da terra. Agora nós vamos estar com Jesus para a eternidade. E olha o que ele diz aqui: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Entendeu? Você entendeu o que o versículo está dizendo? O que o versículo está dizendo? Que nós vamos servir na eternidade. Então não vou para o céu não. Vou ficar aqui na terra. Não tem como. Se você não for para o céu, só tem um lugar para você. Fala misericórdia. Não quero nem falar para você. Aí você é contra servir? Você acha que isso é coisa de pastor? Você acha que isso é balela? Olha aí. Na eternidade nós vamos servir. Nós vamos servir a Deus na eternidade. Você pensou que na eternidade não ia trabalhar? Você pensou que na eternidade você ia ficar deitado numa rede e alguém balançando lá a folha para você, né? Alguém ia colocar uva na sua boca, né? Os anjos vão me servir. Vão colocar uva na minha boca, eu deitado na rede. Errado, irmãos. Errado. Você está na religião errada. Você tem que ir lá pro Alcorão. Lá. No céu nós vamos servir. Só que, como assim, pastor? Eu já não gosto de servir aqui, eu vou servir no céu. Por isso que você tem que aprender a servir aqui e entender o que é servir. Assim como a oferta, nós não servimos por obrigação. Assim como a oferta, nós servimos por amor. É porque eu amo Jesus, eu sirvo os irmãos. É porque eu amo os irmãos que eu também sirvo os irmãos. E lá no céu nós não vamos servir por obrigação. Nós vamos servir por amor. Vai ser um prazer servir. Você não vai servir porque você precisa de reconhecimento. Você já está na eternidade com Cristo. Você vai servir porque você ama o Senhor, porque é bom. Você sabe por que eu venho todos os domingos na igreja, irmãos? Não me canso de estar na igreja. Eu venho até doente para a igreja. Não é porque eu sou pastor. É porque é bom. É bom, eu gosto. O dia que eu não venho no culto já me faz uma falta terrível. O dia que eu não estou aqui numa quarta-feira já me faz uma falta. O dia que eu não estou no domingo já me faz uma falta. O dia que eu não estou no discipulado de homens já me faz falta. O dia que eu não...
que eu não estou envolvido com alguma coisa do reino, me faz falta. Por quê? Porque é bom, é gostoso, me revigora. Me deixa nervoso? Também. Às vezes dá vontade mas dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir, pastor? Dá muita vontade de desistir. E por que o senhor não desiste? Porque eu falo assim, amanhã eu desisto. Amanhã eu desisto. Aí só que quando chega amanhã eu falo, amanhã eu desisto. Toda segunda-feira, né, tem um pastor famoso, e um dia chegaram para ele e perguntaram, pastor, você nunca teve vontade de desistir? Ele falou, toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu tenho vontade de desistir. Por que o senhor não desiste? Porque tem alguém dentro de mim que fala, não desista. Então, o servir, olha só, vai ser para a eternidade, meu irmão. Então você precisa aprender aqui. Senão chegar na eternidade, você vai chegar lá, aí depois você não bota a culpa em mim não, hein? Quando você chegar diante de Jesus, e Jesus falar, vai servir, serve. Mano, o que eu tenho que fazer, Senhor? Como é que eu faço? Eu não sei. Mas como assim, você não serviu? Que igreja você era? Eu era lá da igreja do pastor Carlos. Como assim? O pastor Carlos não ensinou você a servir, não? Ensinou, mas... porque eu não quis. E você vai ter que passar pela escola. Por isso que no céu, olha aqui para mim. Quero te dar outra notícia. Aqui é o tempo de aprendizado. Olha para o seu irmão e fala para ele, aqui é o tempo de aprendizado. Aqui é o tempo que você está aprendendo a fazer as coisas para Deus. É o tempo de você aprender. E lá no céu é onde nós vamos executar. Agora, se você for reprovado aqui, olha aqui para mim, lá no céu tem disciplina também. Tem gente que vai chegar no céu e vai ser disciplinado. Você acha que você vai para o céu sem ter perdoado o irmão? Chegar lá no céu vai ficar tudo bem? Você brigado com fulano de tal, sem falar? Você acha que chegar no céu vai ter tudo bem? Não vai, irmão. Chegar lá ele vai ser seu vizinho. Você acha, olha aqui para mim, você acha que uma pessoa que aceitou Jesus no último momento vai chegar lá no céu bambambam, todo? O cara fez coisa errada a vida inteira. Na hora que ele foi morrer, ele aceitou Jesus e foi salvo. Você acha que lá no céu vai ser as 1000 maravilhas para ele? Não, ele vai ter que aprender muita coisa lá no céu. Não é assim não, do jeito que você está pensando, o céu é de qualquer jeito. Não, irmão, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. No céu vai ter disciplina. Olha para o seu irmão e fala para ele, no céu vai ter disciplina. Por que o apóstolo Paulo fala em Coríntios que muitos vão passar como que pelo fogo? Muitos vão ser salvos como que pelo fogo. Passou tirando tinta, que nem fala, né? Tirou tinta para ir para o inferno. Meu Deus do céu. Foi salvo pelo gongo. Na hora que o diabão ia abraçar, o sino tocou. Tim, 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 tim. Larga ele, vai embora. Vai pro céu isso. Mas chega lá, vai ter disciplina. Então aprenda a servir aqui. Fala pro seu irmão, aprenda a servir aqui. A igreja precisa de você. Olha aqui, irmãos. Quero encerrar a palavra dizendo para você. Quando você serve, você se torna semelhante a Jesus. Quando eu sirvo, eu estou me colocando. Quando você serve, você está se colocando no centro da vontade de Deus. Quando você serve na igreja, você está contribuindo para a expansão do reino de Deus. Nós somos uma comunidade. Nós falamos de comunhão nesses
4 últimos cultos, nós falamos sobre comunhão. E nós somos uma comunidade. E nós devemos servir uns aos outros. Como comunidade, nós devemos nos preocupar com a nossa casa. Nós falamos que a nossa igreja é a casa. Mas a casa não pode ser um lugar onde uns fazem e outros não fazem. A casa não pode ser um lugar onde uns servem e outros só desfrutam. A casa, ela tem que ser um lugar onde todos servem e todos desfrutam. Todos servem e todos desfrutam. Olha para o seu irmão falar isso para ele. Todos servem e todos desfrutam. Isso é o equilíbrio de uma igreja servidora. Olha aqui para mim. Todos servem e todos desfrutam. Quando alguns servem e a maioria desfruta, tem alguma coisa errada. Se você é membro dessa igreja, você deveria estar servindo em alguma área dessa igreja. Você deveria estar procurando servir em alguma área ou procurando alguma coisa para você fazer para abençoar outras pessoas. Tem café ali hoje? Sabe por que tem café ali hoje? Quem fez o café? A Giovana. Graças a Deus pela vida da Giovana. Porque ela se dispôs a sair mais cedo da casa dela, vir aqui fazer um café para você tomar. Aí eu pergunto para você, qual foi a última vez que você fez um café aqui na igreja? Qual foi a última vez que você saiu um pouquinho mais cedo da sua casa ou trouxe uma garrafa de café da sua casa para servir os irmãos? Você sabe o que está essa mesa da ceia aqui, que você vai tomar a ceia agora? Quem que fez a mesa da ceia? A Giovana e a Tamires e o Sumô. Olha aí. Você sabe por que essa mesa está bonita aqui? Porque esses irmãos se dispuseram ontem de saírem da casa. Foi ontem que vocês vieram? Foi ontem? Sexta-feira, depois do jantar que teve aí, dos casais, eles já começaram a fazer essa mesa aqui, para que você chegasse aqui, essa mesa está bonita, e você pudesse cear. Esses irmãos serviram a vocês. Sabe por que teve louvor hoje? Porque a Thalita, o Giovanni, o Eric, o Renatinho, eu, viemos aqui mais cedo para ensaiar, para podermos fazer o louvor para os irmãos. Para levar os irmãos a adorar a Deus. Então, por que nós estamos fazendo isso? Para servir vocês. Mas também porque nós amamos o Senhor. Sabe, eu estou vendo lá na porta lá o Lê. O Lê está lá na porta lá. Já faz acho que 3 cultos que eu vejo o Lê lá cuidando dos carros. Já faz 3 cultos que o Lê não consegue sentar aqui para ouvir uma palavra. Por quê? Eu não sei se é porque ele quer. Às vezes é porque ele quer. Se for porque ele quer, eu vou puxar a orelha dele. Mas às vezes é porque não tem um irmão que se dispõe a ficar lá. E quando ele vê a necessidade da igreja, ele se dispõe a perder 3 cultos para ficar lá na porta, olhando os carros dos irmãos, para que você não se preocupe com o seu carro lá fora. Será que os irmãos não podem fazer isso um dia? Por exemplo, tem quarta-feira que eu não prego, que eu fico lá na porta. Já tem algumas quartas-feiras que eu estou pregando direto, mas tem quartas-feiras, quando eu não prego, eu fico lá, cuidando da recepção e cuidando do carro dos irmãos. Por exemplo, nós não temos ninguém na recepção hoje, ninguém aqui de servos nas laterais. Se entrar um bêbado, ele consegue vir correndo aqui no púlpito aqui, sem ninguém parar ele no meio do caminho. Porque não tem um servo aqui em volta aqui para cuidar, para impedir com que uma criança corra e tire a atenção dos irmãos no culto. Nós
precisamos do Senhor. Nós precisamos de pessoas que se voluntariem a servir, a receber as pessoas, a cuidar dos bens dos irmãos, a cuidar da higiene da igreja, a servir nos kids, a servir nos servos, a servir no ministério de intercessão, a servir na mídia, a servir na dança, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, em primeiro lugar, é para Deus. Tudo que você faz dentro dessa igreja e fora das quatro paredes, servindo a outras pessoas, você está servindo a Deus. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Então a visão da nossa igreja é que nós somos uma igreja servidora. Nós somos uma igreja que serve os irmãos. Olha para o seu irmão e fala para ele: você precisa aprender a servir, porque é uma bênção. Fala para o seu irmão assim: se você parou de servir, volte a servir, porque você está na UTI. Se você parou de servir, fala para o seu irmão: se você parou de servir, toma cuidado. A eternidade está batendo as portas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra entre no coração, traga mudança, traga crescimento, traga transformação. Que a Tua palavra nos leve a ser uma igreja servidora, Senhor. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Mestre, o exemplo de Jesus. Que o Senhor possa nos encontrar quando o Senhor voltar, servindo, Senhor, fazendo a Tua vontade, não vivendo para nós mesmos, ó Pai, mas vivendo para o Senhor, vivendo para abençoar pessoas, para tocar vidas, para transformar corações, vivendo para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, abre o entendimento e o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos cear nessa noite? Os irmãos que vão entregar, que vão servir a ceia, por favor, vem aqui na frente. Nessa manhã, nós vamos cear nessa manhã. À noite você vai jantar. Amém? Pega o pão, pega o cálice, todo o seu coração. Esse é o momento de você renovar sua aliança com Cristo. Renovar os seus votos com o Senhor. Esse é o momento de você reforçar o seu compromisso com Jesus e com o reino dele. Família, sem qualquer falsidade, vivendo a